Olá, eu me chamo Natália Perdomo, sou mestre em Serviço Social e hoje eu vou responder as perguntas mais pesquisadas acerca do processo de implementação das políticas públicas no Brasil. Bom, as políticas públicas são diretrizes voltadas ao enfrentamento de problemas públicos. Elas têm a ver com o processo de planejamento do Estado, que vai envolver um conjunto de atores e vai depender de qual é o tipo, qual é a razão de ser dessa política, inclusive porque cada política tem metas, objetivos, razões de ser que são distintas entre si, mas elas todas estarão conectadas no âmbito do planejamento do Estado na resposta desses problemas. Bom, existem 4 tipos distintos de tipologias políticas e que podem conversar entre si. Nós vamos entender melhor aqui com essa explicação. A primeira política que podemos citar são as políticas constitutivas. Esse é o tipo de política que vai ser voltada a determinar como, quando e que ente federativo será responsável pela constituição dessa política. Um segundo tipo de política é a política regulatória. A política regulatória é aquela que tem o objetivo de normatizar o nosso comportamento, de determinar como as coisas vão se desenvolver na nossa realidade social. Então, um bom exemplo que nós podemos dar aqui é a respeito da política de trânsito, que determina as normas que vão reger essa importante atividade social. Uma terceira forma de política que nós vamos tratar aqui é a política distributiva. É aquela política que será voltada a determinados grupos que precisam de necessidades específicas. Então, por exemplo, eu vou dizer para vocês que a política de enfrentamento às enchentes são políticas distributivas, voltadas a um público que é afetado pelo problema das enchentes no Brasil. Um quarto tipo de política é a política redistributiva. Essa política, ela pode ser classificada como uma política voltada a um bem coletivo amplo, a constituição, por exemplo, de direitos sociais. Então, toda a sociedade vai aportar recursos para que a gente possa fazer um fundo público necessário ao financiamento de uma política, como, por exemplo, da educação. Aliás, a educação é um ótimo exemplo de como essas políticas vão conversar, porque ela é uma política redistributiva, na medida que constitui um direito social coletivo, que é o direito à educação, mas ela pode ser também distributiva, quando a gente trata, por exemplo, das cotas para negros, para quilombolas, para a população pobre. Esse é um exemplo de como a educação pode ser voltada também à necessidade de um grupo. E a gente pode também dizer que a política de educação tem uma dimensão regulatória. Por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases vai determinar quais são os critérios nacionais a serem atendidos para a realização da política de educação. O propósito da implementação das políticas públicas é justamente garantir os caminhos para a solução de um problema público. Ou seja, primeiro nós vamos identificar quais são os problemas que precisam ser enfrentados. Esses problemas serão mapeados, planejados, para que depois nós possamos implementar essa política com respostas necessárias à necessidade de solucionar esses problemas. Então, a implementação é a execução de um planejamento realizado para enfrentar um determinado problema coletivo da sociedade e que vai determinar a qualidade de vida. Diversos os instrumentos que vão corroborar a implementação das políticas públicas. Podemos dizer, inclusive, que os indicadores sociais são os primeiros deles, porque é através da construção de indicadores sociais que nós podemos entender quais são os problemas que estão colocados na nossa sociedade, né?
Um outro elemento que nós vamos seguramente nos utilizar para implementar as políticas públicas são os orçamentos, né? É preciso que a gente tenha fundos capazes de serem alocados para a implementação das políticas públicas, ou seja, para que a gente possa buscar a solução daquele problema que identificamos lá com a construção de indicadores sociais. Para isso tudo também, nós precisamos de leis, de portarias, de um processo regulamentar que nos indique como e de que forma realizaremos a implementação dessa política pública, né? É importante lembrar que não só o Estado estará envolvido nesse processo. A sociedade organizada coloca suas demandas, pressiona e vai ser fundamental como um ator político para a construção dessa implementação de políticas públicas. A primeira etapa que nós vamos precisar cursar nesse ciclo, né, de implementação das políticas públicas é a identificação do problema, né? Será através da identificação que nós poderemos partir para a segunda etapa, que é a etapa da formulação da política pública que será capaz de enfrentar aquele problema que nós mapeamos, né? A partir desse momento, um conjunto de tomadas de decisões terão que ser realizadas. Como, quando, qual é o público que vai ser abrangido pela nossa política, para que a gente possa partir para, de fato, implementá-la. No curso dessa implementação, que é a execução da política pública, nós vamos fazer o monitoramento dessa política. Para quê? Para que a gente possa ter, de fato, um retorno do seu funcionamento. Estamos conseguindo atingir os objetivos? As metas estão sendo alcançadas? A população elencada está sendo beneficiada por aquela política? Ou ela precisa de ajuste? Ou seja, o monitoramento ele é voltado à avaliação daquela política para verificar se ela, de fato, está cumprindo o seu papel, né? E, por outro momento, nós chegaremos à etapa de reformulações, porque na avaliação e no monitoramento seremos capazes de identificar vieses, problemas a serem enfrentados, incapacidades, falta de eficácia, falta de eficiência, se aquela política, assim, estiver construída. Então, é fundamental que todo esse processo seja cumprido para que a gente possa, frequentemente, melhorar e avançar na construção e na implementação de uma política pública.